Glória a Jesus, Jesus é bom. É Ele que nos anima, é Ele que faz isso na minha e na sua vida. Glória a Jesus. Aleluia. Por gentileza, tome o seu assento. Você sabe por que Ele faz isso? Porque Ele está aqui conosco, meus irmãos. Glória a Deus. Jesus chamou a mim e a você para entendermos que sem Ele não haveria esta alegria. O mundo não entende esta alegria. Aleluia. O mundo não entende porque você ri em um lugar como esse, sentado. Aleluia. O mundo não entende porque você dá glórias. O mundo não entende porque você chora. Mas aquele que está guardado num Senhor, aleluia, a cada dia são renovadas as suas forças, meus irmãos. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Misael, meu companheiro. Deus te abençoe. Obrigado por estender esse convite. Glória a Deus. Também sua esposa, nossas irmãs do círculo de oração, dirigente, regente e todo o corpo das irmãs. Deus abençoe a todos vocês, e como também a toda a igreja do Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu quero compartilhar convosco uma palavra de Deus aqui no livro de 1 de Reis, capítulo 8, glória a Deus. A nossa irmã já ouviu aqui que a leitura oficial foi uma oração que Davi fez no Salmo de número 25, e se falou muito sobre oração, e a mensagem da palavra é sobre a resposta de Deus através da oração. Glórias a Deus. Nos diz a palavra de Deus, no livro de 1 Reis, capítulo 8, eu quero apenas ler 2, 3 versos, que nos diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 35. Quando os céus se cerraram, e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado de teus servos, e do teu povo de Israel, ensinando-lhe o bom caminho em que andem, e dá chuva na terra que deste a teu povo em herança. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, aqui estamos diante de um texto bíblico. Aleluia, quando Salomão, ele está orando a Deus. Salomão, aqui ele não está sentado. Salomão, ele está de joelho orando ao Senhor pelo povo. Salomão tinha um compromisso com Deus. Salomão era um homem que tinha compromisso com Deus. Aleluia. Bem sabemos que Salomão era filho de Davi. Davi tinha 21 filhos, irmão. Aleluia, entre filhas também. Mas Deus elegeu Salomão para que fosse o seu sucessor. Absalão, os irmãos sabem que infelizmente não era o sucessor, pois se levantou contra o seu pai a galgar a posição do seu pai. Deus o deitou. E assim, irmão, através de um filho de Betseba, sabemos que a vida de Davi familiar foi uma vida conturbada, foi uma vida difícil, irmãos, diante dos seus filhos. Mas quando Deus tem direção, tudo dá certo. Glória a Deus. Deus não estava olhando, aleluia, os lados ruins da família de Davi. Deus estava olhando para teu servo. No momento em que Davi, irmão, precisava ter paciência, ele era paciente. No momento em que Davi, irmãos, precisava orar, Davi estava orando. No momento em que Davi, meus irmãos, ele precisava agir, ele agia. Davi estava sempre de prontidão diante de Deus.
Deus. E quem tem uma vida diante de Deus, ele tem resposta de Deus na sua vida. Eu quero trazer aqui algumas lidas para os irmãos dentro desse texto bíblico. Aleluia. Quero falar para os irmãos que minha esposa, ela veio comigo, mas precisou ficar aqui no carro. Eu estive em Sorocaba ontem, tenho 7 netos, e um dos meus netos, ele precisou passar por uma pequena cirurgia. E minha filha achou então de nos presentear, dizendo: pai, leva os mais novos para o sítio, e enquanto o outro se cuida. Aí eles não têm costume no sítio, irmão, corre o dia todo, parece que quer, aleluia, conhecer tudo de uma vez. E quando anda, os irmãos sabem que criança, ela pode ser como for, mas eu não sei o que é que tem um carro. Irmão, eu queria descobrir o que é que tem um carro. Você coloca uma criança, ainda que ela esteja com dor, chorando, você coloca ela dentro do carro, irmão, você não anda muito, ela já está dormindo. Que coisa, né? Ela já está dormindo, e os dois estão dormindo dentro do carro, irmão. É um de 1 aninho e pouco, e o outro tem 4 anos e pouco. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, o esplêndido reinado de Salomão. O livro começa com o rei Davi, já velho, e entretanto em dias envelheceu prematuramente, porque contava apenas 70 anos. Seu filho Salomão tinha 19. Por causa da debilidade de Davi, inicia-se uma rebelião contra ele. A tentativa de Adonias, no sentido de conseguir o trono do pai. Vai vendo, irmão. Aleluia, como eram os filhos de Davi. Era natural por ser ele o filho mais velho. Eu vou ler e falar textos bíblicos, se você quiser acompanhar. 2 Samuel 3 e 4. Essa rebelião exigiu ação imediata, e quem a tomou foi Natã, o profeta. Natã percebeu que Salomão era o mais indicado para sucedê-lo. Ele era o escolhido de Deus. Em 1 de Crônicas, capítulo 22, versículo 9, e 1 de Reis 2 e 15, estava claro que a escolha de Salomão era popular. Adonias viu logo que qualquer oposição seria inútil por causa dessa rebelião. Salomão foi coroado antes da morte de seu pai Davi. Salomão recebeu seu treinamento religioso de Natã, o profeta. Esse sábio profeta o amava e lhe deu o nome de Jedidias, querido de Deus. Glória a Deus. O profeta colocou o nome em Salomão, Jedidias, que quer dizer querido de Deus. Isso quer nos dizer o que, irmão? Que um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem vida com Deus e tem o nome escrito no livro da vida, Deus aceita o que ele faz. Aleluia. Deus aceita, irmão, aleluia, as obras feitas pela sua mão, e até uma pronúncia pela sua palavra. Deus aceita. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Prova disso é que está escrito na palavra de Deus. Meus queridos irmãos, nós precisamos entendermos uma coisa, que quando a vida com Deus tudo é mais fácil. É bem verdade que estamos vivendo no século 21, onde há muita agitação, há muita correria, há muito disse-me-disse, há muita coisa acontecendo por aí. Quantas pessoas nos procuram dizendo: pastor, o senhor soube, o senhor viu, o senhor ouviu, e vai vir, vai acontecer. Calma, nós precisamos ter equilíbrio, nós precisamos ter calma, porque aquele que manda é poderoso sobre os céus, sobre a terra e sobre toda a plenitude. É Ele que tem o poder sobre mim e sobre você. Ele nunca perdeu e jamais perderá. Aleluia. Observe que cada um queria
era um homem bem-sucedido, era um homem que morava em um lindo castelo, era um homem que tinha muito ouro, muita prata, era um homem popular, era um homem conhecido. Quem não queria, irmão, galgar, aleluia, assumir o lugar de um homem desse? Mas Deus sabe quem Ele coloca, Deus sabe quem Ele escolhe, aleluia, glória a Deus. Não adianta, meu irmão, aleluia, com Deus é diferente. Pode fazer faculdade, pode fazer 2 faculdades, pode fazer 3 faculdades, pode fazer 5 faculdades, aleluia, pode fazer todo tipo de faculdade linguística, pode fazer a faculdade da história bíblica completa, irmão, pode falar no hebraico, no aramaico, no latim, pode falar como queira, se Deus não aprovar, não chega no trono. Ele é o Senhor. Deus não perdeu ainda, irmão, o controle, aleluia, da terra. Ele é o Senhor, irmão. Quando, aleluia, glória a Deus, o ser humano erra sobre a terra, o anjo não chega correndo no céu gritando, dizendo: ei Deus, o Senhor não está vendo não o que está acontecendo? Não é assim no céu não, meus irmãos. Aleluia. Estamos vivendo tempo que precisamos ter calma. Calma. Tem muitas pessoas, quando eu digo muitas pessoas, eu quero dizer crente, irmão, perdendo a calma, aleluia, estão morrendo e levando algum com eles. Nós precisamos ter calma, precisamos ter equilíbrio, precisamos ter visão, precisamos ter direção de Deus na nossa vida. Se Deus falou, está falando, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu aprendo por esta palavra bíblica, aleluia, que o melhor negócio para termos direção de Deus é de joelho no chão, falando com o Senhor, dizendo: Senhor, eu sou teu servo, Senhor, eu sou teu servo, tem misericórdia de mim, Senhor. Tu sabe dos meus caminhos perante ti, tu sabe como eu me deito e como eu me levanto, tu sabe como eu ando dentro do meu carro, tu sabe como eu ando no meio da sociedade. Senhor, tem misericórdia de mim. Não podemos seguirmos, irmão, aleluia, a velocidade que a geração está correndo. A igreja de Jesus não pode. A igreja de Jesus, ela tem um rumo. Glória a Deus. O saudoso pastor Billy Graham, aleluia, ele escreveu em uma das suas mensagens, ele pregando, disse: o homem inventou todo tipo de coisas maravilhosas no mundo. O homem inventou o carro, o homem inventou o trem-bala, o homem inventou o avião, o homem inventou tudo que é bom. E diante de toda a invenção do homem, faltou tempo para o homem adorar a Deus. Faltou tempo para orar. Aleluia, resposta de Deus, aleluia, só vem, irmão, na vida de quem ora. Aleluia, a Bíblia nos ensina que Deus é Espírito. Importa que o adoramos ou o servimos em Espírito e em verdade. Glória a Deus. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36 está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Primeiramente está escrito: se pois o Filho te libertar, glória a Deus,
Bendito seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos queridos, nós precisamos entendermos que o nosso Deus, Ele não mudou, e Ele não está exigindo algo que seja diferente da sua palavra para a sua igreja. Ele continua dizendo: meu filho, clama a mim, meu filho, adore a mim, meu filho, busque a mim, meu filho, fale comigo, meu filho, eu estou com saudade de ouvir a tua voz. A velocidade está muito grande, e se nós não pegarmos o freio da alavanca, irmão, espiritual, e fizermos assim, nós não vamos conseguir. Não vamos conseguir de maneiras nenhuma. Aleluia. Antigamente, observe os meus irmãos mais antigos. Aleluia, glória a Deus, que quando se tratava e dizia para a igreja, não tinha distância, não tinha, graças a Deus que hoje temos carro, pastor. É carro, às vezes vem com carro, outro fica na garagem, e graças a Deus temos aí na cidade táxi, tanto tipo de locomoção hoje. Mas antigamente, irmão, aleluia, eu sou da época, irmão, aleluia, lá em Sorocaba, que quando eu servia ao Senhor com minhas 3 filhas pequenas, eu saía, irmão, mais ou menos 1 quilômetro para adorar o Senhor. Minha esposa com uma, eu com a outra, e a outra andando, irmão. A gente ia para a igreja, e quando chegava na igreja, aleluia, a gente começava a adorar, a gente começava a glorificar o nome do Senhor, esquecia do cansaço, da distância, e Jesus, irmão, de uma forma gloriosa nos visitava. Ei, eu quero perguntar nesta noite a você: como está a presença de Jesus na sua vida? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor para todo sempre. A palavra do Senhor, ela é bem clara quando nos ensina, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Jesus ensinou a igreja dele a ter um prendo, aleluia, glória a Deus, conhecimento mais íntimo com ele. E ele percebeu que o ser humano era muito fraco. Ele percebeu que o ser humano, aleluia, desistia fácil. Aleluia, os senhores lembram? Aleluia, não estou falando do servo de Deus, quem sou eu? Uso as mesmas palavras da minha irmã que falou aqui, que ainda hoje peço perdão a Deus pelos meus pecados. Mas podemos pegar exemplo, aleluia, de Pedro. Observe que o Senhor disse para Pedro: Pedro, não falas isso, Pedro. Porque Pedro falou para ele, disse: Senhor, se for preciso eu morrer por ti, eu vou morrer. Pedro, não fala isso, Pedro. Você sabe por que ele falou para Pedro: Pedro, não fales isso? Porque Pedro não sabia quem estava perto dele. Você sabia que muitas vezes o inimigo assopra no meu ouvido, no teu ouvido, e muitas vezes queremos perder a paciência, e muitas vezes esquecendo que o Senhor Jesus, Ele está conosco, bem pertinho. Aleluia, glória a Deus. Um dos fatores que está muito difícil hoje, e os irmãos precisam tomar cuidado, irmão, é o trânsito. O trânsito está muito violento. Tem pessoas aí jogando o carro em cima do outro por nada. Aleluia. Ontem mesmo, rodando ali em Sorocaba, no horário de pico, fui buscar o meu neto do outro lado da cidade, na escola. Irmão, pessoas buzinando atrás de mim, e eu perguntando, aleluia, meu genro estava do meu lado. Eu falei: mas meu Deus, mas o que é isso, gente?
loucura, irmão, aleluia, pastor Misael, aleluia, é uma loucura, irmão, e um bate, o outro lá está caído, e o outro lá está brigando, e é uma situação calma. Eu e você somos crentes. Jesus nos chamou para fazermos a diferença na face da terra. No momento, aleluia, que é para me levantar a minha mão, Jesus quer que eu estenda as minhas mãos. Glória a Deus. Ele disse, aleluia, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados, aleluia, sobre vós, todos vós que estáis carregados, aleluia, vinde a mim, porque eu aliviarei, aleluia, o vosso fardo. Ele tem alívio. Esta palavra é para crente, esta palavra é para a igreja. Ele sabia que eu e você ia chegarmos no extremo do século 21. Ele continua dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei, aleluia, tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Ele está falando com a igreja. Calma, irmão, Jesus precisa de mim e de você na terra. Não se mate. Aleluia. Tem muita gente, pastor, que está dando infartando. Às vezes as pessoas vêm falar comigo tanta coisa. Pastor, é porque isso, aquilo, outro. Eu falei, irmão, vamos andar em paz. Vamos para o céu em paz, meu irmão. Deixa o irmão servir em paz. Aleluia. Muita gente agitado, preocupado. Jesus nos chamou, irmão, para nós nos preparar e morar com Ele na glória. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus não nos chamou, meus irmãos, para vivermos agoniados, preocupados por aí, querendo saber o que vai acontecer daqui a 20, 30 anos. Não, Jesus nos chamou para eu e você adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Aleluia! Glória a Deus! O reinado de Salomão começou num resplendor de glória. Era esplendor sem submissão. E como aconteceu, aleluia, e como aconteceu com Saul, a vida de Salomão terminou no anticlímax. O seu coração, aleluia, não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora, aleluia, glória a Deus, o de Davi, seu pai. 1 de Reis 11:4. Lembre-se que Deus deseja o meu e o seu coração. Aleluia. Deus precisou trabalhar na vida deste jovem com 19 anos, porque ainda tinha 19 anos. Seu pai, aleluia, era um homem bem experimentado, um homem bem experiente. Aleluia. Salomão, entretanto, foi um rei magnífico. Seu trono foi o mais grandioso que o mundo já tinha visto, e sua vida cheia de acontecimentos de significação maravilhosa. Seu reino seu reino de quase 100 mil quilômetros quadrados era de vezes maior que o reinado, aleluia, que seu pai herdara. Observe, aleluia, que tudo está, aleluia, sobre o seu controle. O que eu quero ser, o que você pensa ser, como vamos ser. Entenda, aleluia, que a escolha está em mim e está em você.
Se eu escolher orar, aleluia, os céus vão descer. Se eu escolher estudar a Bíblia, os céus vão descer. Se eu escolher perdoar o meu irmão, meu Deus, você sabia que tem gente que não perdoa, irmão, dentro da casa do Senhor? Não, irmão, pode nem que Deus me mate, mas eu não perdoo. Ué. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Jesus está voltando. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está às portas, meus irmãos. Vocês já viram a notícia que um iceberg, aleluia, se separou-se da Antártida, e o tamanho, segundo eles estão falando, desse iceberg que está sobre o mar, é do tamanho do estado de São Paulo, pastor. Jesus está avisando: meu filho, se prepare, porque eu estou indo. Jesus está avisando: meu filho, os acontecimentos estão aí. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor para todo sempre. E aqui nos diz a palavra de Deus, meus irmãos, glória a Deus, louvado seja o Senhor para todo sempre. No versículo 54, e sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelho, aleluia, e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor, e pôs-se em pé, e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras, que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Glórias a Deus. A palavra de Deus, ela está aqui. A palavra de Deus, ela está no livro do Gênesis. A palavra de Deus, ela está no Evangelho. A palavra de Deus está no Apocalipse. Deus está em todos os lugares, irmãos queridos, dizendo para mim: não tema, meu filho, continua me adorando, continua me servindo, continua me glorificando, não tema diante deles. Eu sou o Senhor que te escolheu sobre a face desta terra. Eu sou o Senhor, aleluia, glória a Deus, que coloquei o nome sobre a tua vida. Eu poderia falar aqui dos dois lados de Salomão, o começo, aleluia, e o fim de Salomão, em questões de escolha, aleluia, glória a Deus. Não falar para os irmãos para onde faz, não, de maneira nenhuma. Era um homem de Deus, era um homem escolhido, era filho do teu servo Davi. Observe que nós podemos fazermos as coisas boas, mas também as portas das coisas ruins, elas estão abertas diante de mim e de você. Glória a Deus. Vamos, irmãos, escolher a porta onde está Jesus. Jesus está dizendo: eu sou a porta, filho, entra por mim.
Aleluia, eu tenho alimento, eu sou o pão da vida, eu sou a água, aleluia, eu sou o bálsamo de Gileade. Entenda, aleluia, glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Hoje é culto com as nossas irmãs, aleluia. Eu estou pregando em uma igreja, aleluia, onde eu sei que a igreja ora. O pastor Misael é um homem de oração, é um homem, aleluia, que busca a presença de Deus. Nós precisamos, irmão, aleluia, glória a Deus, termos um compromisso com o Senhor. Nós precisamos, sabe quando, o que acontece quando eu chego lá em Sorocaba, na minha casa, os meus filhos, eu chego na casa das minhas filhas, e devido aos trabalhos deles, correria, e eles muitas vezes usam esse termo: pai, casei, aleluia, isso me entristece, aleluia, e muitas vezes não estão constantes como deveria na casa do Senhor. Só que um dos meus netos, pastor Misael, aleluia, quando uma das minhas filhas foi orar por ele, você sabe o que ele quer que ele falou para ela? Mãe, você não está indo na igreja, como que você está orando por mim? Você está vendo? É uma criança, mas ela está te vendo lá dentro. Ela está vendo todos os teus passos, o que você faz, aleluia. E ela falou: pai do céu. Falei: fala, filha. Quando eu fui orar pelo Abner, porque ele estuda na escola lá em Sorocaba, na escola batista, irmão, e lá na escola pastor Misael ensina muita coisa bíblica, e ela falou: quando eu falei, filho, vem cá, eu vou fazer uma oração por você, que você não está bem, ele olhou para mim e disse: mãe, você não está indo na igreja, por como que você quer orar por mim? Com a permissão do pastor, eu posso fazer oração? Arábia, Súbia, neve. Aleluia, Jesus conhece eu, Jesus conhece você. Jesus conhece a nossa vida, irmão, ninguém se esconde dele. Aleluia. Quantas vezes o Senhor quer fazer coisas novas em nossas vidas, mas muitas vezes quando Ele chega, Ele fala: vou voltar porque não é o momento. Deixa Jesus trabalhar, deixa Ele resolver, deixa Ele tomar o comando, irmão. Aleluia. Quantas pessoas dizem: eu coloquei na mão de Deus, e fica assim, irmão, ó. Se você colocou na mão de Deus, amém, esqueça. Aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Meus queridos irmãos, vamos andar junto para o céu, vamos caminhar para o céu, porque aquele lugar, irmão, aonde está o teu Deus, é um lugar muito lindo, irmão. Vai haver batalha, vai haver guerra nesta terra, o inimigo vai se levantar de várias maneiras para querer nos impedir, mas vamos, irmão, aleluia, perseverar. Vamos, irmão, orar, vamos acreditar que o nosso Deus é o Deus da nossa vida. Aleluia. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, negue a suramano indicando a labra nagar. Neio inakasu anuinibi anionoga nionagasu inuinikandalabia naganaya. Terei a sua noia, minha noeca no indicai, reneva sulamano nego a no indicai, o nanagasúbia. Ó Deus bendito, ó Deus santo, ó Deus eterno, aqui estamos nesta noite, na tua casa, na tua presença, meu Senhor. Pai santo querido, a tua palavra nos ensina que o Senhor se lembra que somos pó na terra. Tua palavra nos ensina, Pai querido santo, que o Senhor se lembra que somos
somos falhos, mas estamos aqui nesta noite, ó Pai querido, com a força que temos, te servindo, com a força que temos, te adorando, glorificando, exaltando, enaltecendo o teu nome, pela beleza da tua santidade. Abençoa teu povo, a tua igreja, teu filho, a tua filha, esta família representada, Pai. Pai Santo, eu não conheço a situação que está passando tua serva, mas o Senhor a conhece, Pai. Pai, eu te peço, meu Senhor, estenda as suas mãos de misericórdia sobre tua